Bom dia, eu sou o Cliver e eu vou fazer a explicação dos códigos aqui feitos na lista de atividades de vetores. Aqui a gente tem a primeira questão, ela pede que a gente lampe o vetor de 20 valores, e a seguinte encontra o melhor, aí ele quer que a gente encontre o menor elemento e escrever a posição dele. Então a gente cria aqui nosso vetor, né? Cria int main, cria nosso vetor de 20 elementos, a gente cria o nosso i, né, para os for, o menor número e a posição. M é de menor número e o P de posição. Aqui a gente pede os valores do vetor, né, de padrão. For i de 20 números, são os 20 vetores, e scanf para n no vetor i. Então para cada vetor a gente vai atribuir um valor para cada n. A gente inicializa nossos vetores no zero, né, para não ocorrer problemas de memória, de localização de memória. Então a gente inicializa eles com zero. Aqui a gente encontra o menor valor, o menor elemento e a posição dele. Então, se o valor do n na posição i for menor do que m, que a gente inicializou como sendo o primeiro valor, sendo zero, né, o n0. Então, se o próximo n, o ni, for menor do que o m, que é o valor do n0, ele vai ser, o m vai receber o ni, né, já que ele é maior. Então o menor número, já que o n é menor que o m, então o m vai receber o ni e vice-versa. Então para cada número vai recebendo ni até que o número seja menor, até que o número seja maior, ele não recebe. E o p vai receber o i, que é justamente a posição do i, onde o n é o menor valor. E aqui a gente dá um printf. Vamos criar aqui compilar. Digamos que seja de 1 a 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O menor elemento de n é 1 e a sua posição dentro do vetor é 0. N0, o menor valor é 1. Bem tranquilo. Indo agora para a segunda questão, nós temos: faça um programa que lê um vetor de 30 posições, troque a seguir todos os elementos de ordem ímpar do vetor com os elementos de ordem par imediatamente posteriores. Ou seja, se o meu vetor estiver na posição 3, ele vai trocar de valores com o meu vetor que está na posição 4, que é o par imediatamente posterior. Aqui a gente cria o nosso vetor, cria nosso in para os fors, né? A gente pede, bem básico, pede os elementos do nosso vetor escolhido. Aqui a gente faz nossos cálculos. É uma lógica parecida com o cálculo lá quando a gente fazia só com os ifs e else. A gente cria uma variável temporária, que essa variável temporária ela vai receber o nosso valor de k atual. E o k atual, aí no futuro, o k atual ele vai receber o ki mais 1, ou seja, o ki ele foi para temp, o ki ele vai receber o próximo valor, e o k do próximo valor vai receber o valor temporário. Ou seja, a gente trocou o ki com ki mais 1. Ó, o temp recebeu o ki, então o temp tá no ki tá no temp. Ki recebeu o ki mais 1, que seria o próximo valor dele, né? Ou seja, o ki ele vai receber o ki mais 1, vai trocar com o ki mais 1, e o ki mais 1 vai receber o temp, que é o ki. Então eles trocaram. Por que eles trocaram? Aqui, ó, i mais igual a 2. Se ele for par, ó, de ordem pares, ele vai fazer isso a cada valor de ordem par. Ou seja, a gente dá um print, digita os 30 elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30.
Ou seja, o que ele deveria fazer? Os números ímpares devem trocar com um número par imediatamente posterior. Ou seja, o vetor ímpar, né? Não é um número, não é o valor que está aqui, é o vetor. Ou seja, 1 é ímpar. Então ele vai trocar com o vetor par imediatamente posterior, que seria o 2. Então o 3 vai para o 2, o 3 vai para o vetor 1 e o 2 vai para o vetor 2, ou seja, eles vão trocar. A mesma coisa acontece com o 3. O 4 vai para o 5, o 5 vai para o 4. E assim em diante, ó. 3 vai para o 2, 5 vai para o 4, 7 vai para o 6, 9 vai para 8, 11 vai para 10. Ou seja, aqui a gente vai fazer uma contagem onde os números pares são exibidos antes do... invertem a posição deles com os números ímpares. Bem tranquilo essa questão. Agora aqui a gente tem a nossa terceira questão. A terceira questão é que a gente cria um programa que lê um vetor de 20 posições e o mostre. Em seguida, troca o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ou seja, o nosso vetor ele vai trocar o valor 0 com o 19, vai trocar o 1 com o 18, o 2 com o 17, o 3 com o 18 e assim em diante, com um limite, que seria o último algoritmo, né? O 1 com o 2, o 19 com o 20. Ok. Vou repetir um pouco lento. Ok. Aqui, exatamente. Aqui nós criamos nosso vetor de 20 posições, nosso int force, faz o escaneamento básico dos valores do vetor. Aqui a gente imprime o nosso vetor original, ou seja, nosso vetor antes das trocas. Ok? Nosso vetor antes das trocas. E aqui a gente faz as trocas dos elementos. Para i, a gente faz o nosso valor for i igual a 0, i menor que 10. Por que i menor que 10? Porque o máximo que a gente pode ter seria o 10 menos 11, né? Porque não tem como ser 10 menos 10 porque zeraria os vetores. Então seria o 10 menos 11. Então aqui a gente pega da mesma maneira lá do última questão, a gente vai fazer só a troca. Só que dessa vez são vetores opostos. Então, ao invés da troca ser k mais 1, vai ser o vetor i recebe o 19 menos o i, porque a gente está subtraindo o nosso primeiro número com o nosso último número. A gente está trocando, né, o nosso primeiro número com o nosso último número. Seria o primeiro aqui e o último aqui, porque o 19 é o último valor menos o i. Então, caso seja 1 aqui, vai ser o 1 recebe o 18, o 0 recebe o 19, por assim diante, vai se trocando. E o vetor 19.i ele vai receber o i, que a gente armazenou ali para não perder ele. Então ele vai trocar, vai ficar 1 e aqui vai ficar 19, por exemplo. Vamos fazer os testes, né? Compilar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui a gente mostra o nosso vetor original. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 20. E aqui a gente faz o vetor após a troca. Isso vai fazer com que nosso código, nosso vetor, troque de ordem. É bem interessante, porque agora ele vai se tornar na ordem decrescente. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Decrescente, mas isso aqui é só por causa do jeito que eu coloquei, né? Os vetores. Os vetores estão em ordem crescente. Aqui nós iremos para a nossa quarta questão. Que ele pede para a gente ler um vetor G de 10 caracteres que represente o gabarito de uma prova.
a seguir para cada um dos 50 alunos na turma. Leia o vetor de resposta do aluno e conte os números de acerto. Mostre o número de acertos e a mensagem aprovado se o número for maior ou igual a 6. Ou reprovado se for inválido essa afirmação. Aqui nós vamos para a nossa quarta questão. Ok. Primeiro nós criamos o nosso char, gabaritos e char respostas. Por que char? Porque ele quer gabarito. Gabarito de prova são A, B, C, D, E, F, G. Geralmente até o A, B, C, D, E, né? Então tem que ser do tipo char. Aqui nós temos nossas respostas, né? Que também tem que ser do tipo char. Int para os fors. O J ele é para um for diferente, mas se quisesse fazer com o int também daria certo. E os acertos, né? Para mostrar os acertos no final e fazer os cálculos. Aqui a gente pede o nosso gabarito da prova. É que a gente vai processar a resposta de cada um dos alunos. Já que são 50 alunos, o for i vai ser de 1 até 50. Menor ou igual a 50. Pega a resposta de 10 caracteres e insere esse valor nas respostas. Então, isso são isso tudo de até 10 caracteres. Os acertos a gente zera, porque a gente vai inserir os valores depois. Para j igual a 0, j menor do que 10. Por que j menor do que 10? Porque existem 10 respostas na prova, né? Então, se as respostas, o vetor de respostas for igual ao vetor de gabarito, ou seja, por exemplo, aqui seja respostas vetor 0 e aqui é o gabarito vetor 0, se eles forem iguais, vai incrementar um acerto. Ou seja, ele acertou uma questão. Printf no número de acertos. Se o acerto for maior ou igual a 6, aprovado. Se não, reprovado. Então, os gabaritos da prova seja A, B, C, D, A, B, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e DD. Digamos que um aluno acertou só as 3 primeiras questões e errou todas as outras. A, B, C, E, acertou 3 questões. Vamos que o meu próximo aluno botou todas as, chutou todas as na sorte. Ele acertou 2 questões e foi aprovado. Digamos que ele chutou B, 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 A, C, 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 C. Ele deveria ter 3 acertos. Então tem 3 acertos aqui, enfim. Indo para a nossa próxima questão, número 6. Programa que lê o número inteiro n em um vetor de 50 posições de números. Se o número for 0, ele termina o algoritmo. Se for 1, mostra o vetor na ordem como foi lido. Se for 2, mostra na ordem inversa. Se o usuário entrar com 3, ele vai apresentar mediano. Se for 4, vai informar o produto, ou seja, a multiplicação de todos os números. Se for 5, a porcentagem dos valores que são pares positivos. Se 6, ele vai apresentar os números ímpares e sua soma. Se 7, apresenta os números repetidos. Um código um pouco grande esse daqui. Ok, aqui está. É uma questão um pouco grande essa daqui, porque é um código com muitos cases.
muitas probabilidades. Aqui a gente cria nosso int n, que vai ser a resposta escolhida da operação. O vetor de 50 números, que é o que a questão pede. 50 posições. O i para os fores, o j para outros fores, soma ímpares, contador dos pares, e o produto e burro repetido. Que isso aqui é uma biblioteca que ele vê se o número se repete. Aí que a gente faz, né? Escolhe os 50 números vetores, pede o cálculo. E se isso aqui for verdadeiro, for ativo, ele vai receber. Senão ele vai sair desse loop. Se não receber o número correto. Ou se o n for 0, né? Se o n for 0, ele vai sair do loop. Ok. O switch n tem algumas formas, tem alguns casos, que são esses 7 casos. Caso 1, ele tem que mostrar o vetor na ordem original. É bem simples, a gente só imprime o vetor, nada demais. Caso 10 vai ser na ordem inversa. Ou seja, o i, ele vai começar no 49 e ele vai terminar no último. É bem de boa. Agora a mediana, né? A mediana é uma questão um pouco complicada. A gente usa esses dois fors, que vai contar dois vetores para calcular nossa mediana. Que um vai ser o i normal e o i menos i. E se o vetor de j for maior do que o vetor de j mais 1, vai receber e vai trocar. Ó. Ele vai trocar. Isso aqui é para ordenar o nosso vetor, para ficar todo mundo em ordem crescente. E aqui a gente calcula a mediana. Se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, a gente só faz pegar os dois valores e dividir por 2, já que são números pares, né? Então a gente tem que fazer esse cálculo de pegar os dois números do meio, né? E dividir por 2. Somá-los e dividir por 2, que é o cálculo caso a mediana o número da sequência for par. Se não, se for ímpar, por exemplo, a mediana vai ser o próprio número que estiver no meio, que seria o 25. No caso 4, para calcular o produto é bem tranquilo também. O produto é igual vezes vetor i, então ele vai se multiplicando a cada vez que vai passando. Porcentagem de pares positivos, bem tranquilo. Se o vetor i for maior que 0 e ele for divisível por 2, onde o resto dele dá 0, ele vai ser par. Por que tem que ser maior que 0? Porque 0 ele não pode ser contado como um número par. Não é considerado número par. Nem números negativos. Float, porcentagem. Isso aqui a gente pega esse contador de pares e só faz dividir pela porcentagem desses números, né? É um cálculo básico de porcentagem. Você pega o valor que você quer saber qual é a porcentagem e divide pelo título, que seria 50 vezes por 100, 50%. O número de vetores. Aqui a gente mostra números ímpares e só soma. Isso aqui é bem tranquilo. A gente cria um vetor que vai testar para todos os números se o vetor i, o número que está no vetor i, o resto dele for diferente de 0, ele é ímpar, ok? Diferente de 0, se o resto de um número for diferente de 0, ele é ímpar. Então, a gente imprime o vetor e a gente recebe
o valor dado, que seria a cada ímpar no vetor i, ele vai se somando. Então, soma ímpar, ele vai se somando com cada ímpar no vetor i. Para quando o vetor i for diferente de... o resto for diferente de zero. Aqui a gente imprime. Aqui a gente verifica se tem números repetidos. Aqui a gente cria um for para pegar o número anterior. E a gente cria o j para pegar o número posterior. Caso o número anterior seja igual ao número posterior, vai dizer que foi repetido. Ok? E o repetido vai ser true, vai ativar. O que é esse repetido true? Esse repetido true é o nosso bool, que seria uma função do stdbool.h. E caso ele seja repetido, vai quebrar, sai do loop de fora, que seria esse, para procurar outro vetor. E se ele for diferente de repetido, ele vai dizer que não existem números repetidos no vetor e vai voltar para lá. Caso qualquer um dos valores inseridos não sejam um desses somos, ele vai dar opção inválida. Vou criar aqui uma soma dos números. Faz a soma dos números ímpares. São números grandes, hein? Cálculo de números pares. Pares positivos. Aqui, ó. Bem tranquila essa questão. Agora nós vamos para a nossa quinta. Acabei pulando a questão, fiz a sexta logo, mas tudo bem. Vou fazer a quinta aqui. Clicar a quinta. Ok, a quinta ela pede o quê? Escrever um programa que cria um vetor de 15 números, de valores inteiros não negativos. E a gente cria outro vetor que vai conter todos os números primos de K. Bem tranquilo essa questão. A gente cria nosso bool, nosso código, a gente pega a nossa função bool. Ok. Essa função ela basicamente serve para a gente checar se existem números repetidos de um tipo específico. Ou seja, se o número for menor ou igual a 1, ele vai voltar falso. Se o i é igual a 2, começando por 2, e o i vezes i é menor ou igual ao número escolhido, e o resto disso for 0, então vai retornar falso, não é primo. Senão, vai retornar true. Aqui a gente pega esses valores, pede todos os valores de K, a gente verifica se existe o primo. Se ele é primo, que é essa nossa função aqui, o P de contador de primo, o vetor de contador de primo, vai receber o KI. Então, se o KI ele for primo, o P vai receber ele. E vamos passar um valor no vetor de P para inserir nosso próximo valor. E aqui a gente fala nossos números primos. Digamos que, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1. O vetor P, números primos. Quem é o número primo aqui que é divisível por ele mesmo e 1. Ou seja, ele e mais 1. 2, 3, 5, 7,
11 e 13. Bem de boa. Indo agora para a nossa sétima questão, nós temos dado um vetor com n números inteiros, faça um programa que ordene crescentemente os números desse vetor. Opa. Máximo de 10 elementos, ok? E a gente tem que ordenar crescentemente. Ora, a gente acabou de fazer isso, pô, nas nossas últimas questões. Aqui, ó, na mediana. A gente acabou de fazer isso na mediana. Então isso aqui a gente já sabe, é fácil. Pega o nosso vetor, o i para nossos for e o j para nosso for, o número temporário para guardar e o n para o número de elementos máximos, né? Aí aqui a gente pede nossos elementos do nosso vetor, que ele tem que ser menor ao n, né, já que são elementos máximos. Ora, para i de 0 até menor que n menos 1, por que n menos 1? Porque ele não conta com o último número, ok? Tem que levar isso em consideração. Porque é menor ou igual a um número, correto? Aí aqui a gente tirando 1 fica menor que o número. Para i de j maior ou igual a 0, j menor que n menos 1, o que é isso? É o número n menos i menos 1. O que é isso? Significa que o vetor de j, sendo onde j é menor do que o n menos i menos 1, ele vai repetir isso várias vezes. Ou seja, se o vetor de j for maior do que o vetor de j mais 1, próximo valor, o valor temporário vai receber o vetor j. A gente está guardando nosso vetor j. Agora, o nosso vetor j, que foi guardado no temp, ele vai receber o valor de j mais 1. E o j mais 1 vai receber o temp. Então, a gente trocou eles dois. Isso para o quê? Para o vetor j maior do que o vetor do j mais 1. Ok? Aí aqui a gente só faz imprimir, inserir. Nós temos 3 elementos. 1, 2 e 3. A mediana. Aí 3, 2, 4. 2, 4 e 5. Quais são os nossos vetores ordenados? Ora, aqui ó. 3, 2, 4. 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 5. Ou seja, a gente ordenou os números desse vetor crescentemente. E agora para a próxima questão. Questão número 10. Digo, número 8, perdão. Aqui a gente pede nosso vetor A de dimensão 20, ou seja, ele tem 20 números, 20 vetores, 20 possíveis espaços. E aqui a gente quer calcular e imprimir o valor de S, onde S é igual a A1 menos A20, tudo isso ao quadrado, mais A2 menos A19, tudo isso ao quadrado, mais A10 menos A1, até A10 menos A11, subir isso ao quadrado. Pera aí, isso daqui não é o nosso... Esse daqui naquela nossa questão que a gente fez, que seria esse daqui, parecido, né? A terceira. Então é bem tranquilo, aqui a gente já sabe fazer. A gente pega o nosso vetor A de 20 posições, nosso vetor I para o nosso int I para os nossos fors, o nosso float S, que é o nosso resultado. Por que tem que ser float S? Porque pode dar um número quebrado, já que é uma potência. A gente tem que incluir o MSH para usar os fatores da potência. A gente pega nossos valores do vetor, né, pedido básico, e a gente faz o cálculo. Ou seja, para todo número de
até o menor do que 10, ou seja, até esse 10, a 10 menos a 11, ele vai fazer o quê? Vai pegar e somar o A atual menos o último da lista, o inverso dele. E tudo isso em ao quadrado. Por que tem esse vírgula 2? Porque aqui a gente dá a nossa indicação de qual potência a gente está brincando aqui. E no caso a gente quer ao quadrado, porque é como a questão pede. Digamos que eu queira digitar o número de vitaminas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Ele vai somar tudo isso aqui nessa soma elevada ao quadrado. Ou seja, mesmo que este número dê negativo, ele vai se tornar positivo por causa da propriedade da potência, que qualquer número elevado a 2 de índice negativo, ele se torna um número de índice positivo. Então isso acaba se tornando um número estritamente positivo, somado estritamente positivamente, pois ele está elevado a 2. Indo aqui para a nossa nona questão, nós temos um algoritmo que leva um vetor 15 posições, mostra o maior elemento e a posição, e o menor elemento e a posição. Ora, a gente não fez isso na nossa primeira questão? É, verdade. Então a gente só precisa fazer a mesma coisa e fazer o inverso? Com certeza. Aqui a gente pega nosso vetor, it para o for, maior e o menor. E a posição maior e a posição menor. É a mesma coisa do nosso código anterior. Pega os 15 valores, inicializa tudo como zero e escolhe o nosso menor valor inicial e o nosso maior valor inicial. Ou seja, o maior tem que ser o zero. Por quê? Porque é o primeiro, ele é o maior e é o menor ao mesmo tempo, no momento que o vetor está em zero. Para i igual a 1 e menor do que 15, ou seja, para todas as 15 posições do vetor, vamos fazer esse cálculo. Se a posição desse vetor for maior do que o vetor 0 inicialmente, o valor 0 inicialmente, por que ele começa com igual a 1 e não igual a 0? Porque o 0 a gente já atribuiu sendo como nosso maior. Ou seja, se nós já atribuímos nosso vetor 0 como maior, ele não vai mexer no maior, ele não vai fazer testes com o maior. Mas no valor imediatamente seguinte, sim. Então, se o vetor da posição atual for maior do que o maior vai receber o vetor da posição atual e a posição do atual vai receber o número onde está o i. Ok? E a mesma coisa para o menor, a gente faz a mesma coisa para as duas. Digamos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O maior elemento é 15 na posição 14. E o menor elemento é 1 na posição 0, de 1 a 15. Ok. Próxima questão, nós temos a nossa queridíssima 11ª.